hoje a gente vai meditar Neemias 11 e 12 juntos, tá bom? Eu não vou ler todo o texto porque é muito grande. Prefere que eu fique com isso aí? E os irmãos, o que eu não leio, os irmãos podem completar em casa, tá bom? A gente vai meditar, já já a gente lê, a gente vai concentrar numa leitura que está em Neemias 12, ok? Mas, por amor, deixa eu fazer um resumo do amor aqui, que é para quem não tem acompanhado, para a gente ter, todo mundo está na mesma página, ok? Nós já vimos que esse povo passou por um grande avivamento, lembram disso? Esse povo passou por um grandíssimo avivamento. Eles foram confrontados pela palavra, choraram, até se desesperaram, mas eles queriam mais palavra. Então, em meio àquele choro, houve muito quebrantamento dos corações, houve arrependimento dos pecados e aquele grande avivamento. Esse povo que há muito tempo não meditavam na palavra, através da vida de Neemias e Esdras, foram confrontados com a palavra, choraram, mas logo se alegraram e um grande avivamento aconteceu ali. Uma das evidências desse avivamento, e é uma evidência do verdadeiro crente, tá? Uma das evidências do verdadeiro crente é que, ao ser confrontado pela palavra, ele se quebranta. Um verdadeiro crente, ao ser confrontado pela palavra, ele se quebranta. Ele pode até, muitas vezes, não gostar. O não crente, ele às vezes se revolta, né? O crente, às vezes, pode até assim, não é que não concorde, mas pode assim não gostar muito quando a palavra dá aquele soco na boca do estômago. Ninguém gosta disso. Mas ele, quando lê a palavra, quando ele entende a palavra, a orientação do Senhor, ele se quebranta e obedece. Então, a gente não tem que ter nunca medo de falar com crente. Crente, mesmo quando confrontado, ele pode ficar assim, pescoço meio duro, mas a palavra vai quebrantá-lo, porque é crente. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Aquele povo estava numa situação difícil, eles eram obstinados a pecar. E, sendo assim, o Senhor pesou a mão sobre eles. Olha o que fala Neemias 9, 29. Só para a gente relembrar aqui como é que era esse povo. Neemias 9, 29. Fala assim, tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. Então, eles estavam assim, coração duro, com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram te ouvir. Então, essa é a situação do povo, obstinado ao pecado, estavam em desobediência, mas depois de entender a palavra, depois que Neemias e Esdras leem a palavra, eles se voltam para o Senhor. Aquele povo demonstra seu compromisso com o Senhor. E aí, na semana passada, nós falamos sobre isso, capítulo 10. No verso 38, diz assim, 38 do 10, é isso. Você acha aqui? 39, melhor. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer a oferta cereal, vinho novo, azeite, depois, aí fala assim, onde o sacerdote ministra e onde os porteiros, não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Não é isso? E no 9, lá no 9,38, quer dizer, eu queria achar o 9,38, ele fala assim, em vista disso tudo, ou seja, de todo o pecado que eles estavam incorrendo, do afastamento, em vista do quebrantamento de coração, da palavra que eles começaram a compreender, em vista disso tudo, eles fazem um acordo por escrito. Lembra disso? A gente faz 2 semanas que a gente viu. Não, foi semana passada pela manhã. Eles fazem um acordo por escrito, e todo mundo assina, os líderes assinam, e eles falam assim, olha, a partir de agora, essa aqui é a evidência de que nós estamos realmente quebrantados. A gente vai assumir um compromisso. Bota todo mundo no papel, os líderes assinam, e todo mundo faria parte daquele acordo, que é uma espécie de pacto, né? Veio por escrito, todos, especialmente os líderes, assinaram o documento. Aliás, todos não. No verso 28 do capítulo 10, diz assim, o restante do povo, todo mundo, né? Sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores, todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor a Deus. Então, não era todo mundo. Houve uma cisão aqui, houve uma separação.
De modo que aqueles que pertenciam ao Senhor, aqueles que estavam debaixo do pacto do Senhor, aqueles que amavam a lei e amavam o Senhor, fizeram parte desse acordo aqui, mas outros não. Aqueles que resolveram não se separar ou continuarem alinhados aos povos vizinhos, não fizeram parte disso daqui. Mas aqueles que se separavam dos povos vizinhos por amor à lei, fizeram parte. Então percebam aqui que, uma vez que o povo, ou pelo menos a maioria, tinham entendido a palavra de Deus, existe aqui uma demonstração, ou pelo menos uma evidência, de obediência da palavra. Vamos fazer um acordo e vamos viver conforme a palavra. E por conta disso, existe essa separação. Aliás, divisões não deveria ser escandaloso para nós. Talvez, pode ser triste. Divisões são tristes, mas escandaloso não deveria ser. Estranho é ficar junto se não tem concordância. Isso que é estranho. Quando não tem concordância, separa. Não deveria ser escândalo. Aqui houve uma separação por causa disso. Vocês querem ficar com os povos? É isso? Então vocês seguem para lá. Aqui, só quem estiver debaixo desse acordo. Inclusive, é um acordo que está debaixo de quê? De maldição. Seja amaldiçoado se não tiver parte nesse acordo. Talvez os irmãos estranhem isso, pensando, por exemplo, em Coríntios 12. Primeira carta aos Coríntios 12 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo. Você fala, não, pastor, divisão não é boa, não é... No corpo, sim. Não pode ter no corpo. A divisão aqui é com gente que não era do corpo. Divisão no corpo não pode ter realmente. Mas a divisão aqui não é do corpo. E aí, o mais correto, o ideal seria citar 1 Coríntios 11. A partir do verso 18 diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso. 19, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Foi o que aconteceu aqui. Teve divergência? Teve. Espera aí. O que a palavra de Deus diz é isso aqui. Então a gente vai ficar para cá. É importante que haja divergências muitas vezes. Então, não existe divisão, é no corpo. Mas o que não é o corpo, a gente deve dividir. Os líderes, juntamente com o povo, se juntam e, mais ou menos, falam assim, olha, se vocês querem ficar aqui, é desse jeito. A gente vai demonstrar nosso compromisso com o Senhor a partir de agora. Nós faremos assim, assim, assim. Eu citei aqui pelo menos 9. Nós caminharemos assim agora. E vamos formalizar isso. Bota num documento, estamos formalizando, que nós caminharemos assim como o povo do Senhor. Agora, se não é o seu caso, você não faz parte desse acordo. Porque nós queremos demonstrar o nosso compromisso ao Senhor. Por isso que o capítulo 10, verso 19, diz que eles se uniram sob maldição. Ou seja, quem não cumprir está amaldiçoado. Quem não cumprir o quê? Quem não obedecer fielmente essas ordenanças. E aí, o compromisso de um modo geral, no primeiro instante, é o seguinte, olha, de um modo geral a gente tem que obedecer. Depois eles vão especificando. Não dar filhas em casamento para outros povos, reverenciar os sábados e as festas, cancelamento da dívida, contribuição com o templo, escalar as famílias que ficariam responsáveis pelo templo também, ofertar os primeiros frutos, né? Dar o primeiro fruto, levar os primogênitos também, levar a primeira massa e, por último, verso 37, os dízimos. E aí, depois disso tudo, eles fazem esse alinhamento, se separam, né, daqueles que não queriam, e a partir do verso 11, que é o capítulo, verso 11 e 12, que a gente vai falar hoje, veja que interessante, eles começam uma organização. Então, houve um quebrantamento, houve um arrependimento, houve um comprometimento deles, colocaram por escrito, e agora eles começam o quê? A se organizar. Eles começam a se organizar. Capítulo 11 e 12 tratam de uma melhor organização. Para quê? Para culto. Para culto. Eles não eram mais uma cidade-estado, mas queriam ser uma nação que adora o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui nesses capítulos, nós veremos essa organização para melhor cultuar ao Senhor, porque ali era o lugar de culto no Antigo Testamento, né? Então, esses dois capítulos vão nos mostrar essa organização, de maneira que o culto ao Senhor, que precisava, né, a partir do Antigo Testamento, precisava ser em Jerusalém, no culto,
se dá através dessa melhor organização. A organização, de certa forma, é a evidência externa de como nós obedecemos ao Senhor. Percebe? O fato de estarem organizados, eles estavam mostrando externamente quem eles eram. Nós estamos organizados para cultuar o Senhor. É preciso que todo mundo veja isso. Não sei se já teve momentos de você chegar em alguma empresa, talvez, em alguma reunião até da igreja, talvez, ou em algum lugar e falar assim, nossa, eu não sei para onde vai, está uma bagunça isso aqui. Já aconteceu isso? Então, o que eles estão mostrando é o seguinte, a organização, ela também demonstra quem nós somos, quem nós adoramos, como funcionamos. Aquele povo estava comprometido e agora organizado, ou pelo menos se organizando. É claro que ali essa organização, ela tem em vista a organização do quê? Do Antigo Testamento. Né? Então, eles se organizam para cultuar a Deus nos moldes ou no formato do Antigo Testamento. Mas, embora a gente tenha algumas diferenças na liturgia do Novo Testamento, isso daqui nos ajuda a entender de maneira principiológica quais são os princípios que estão embutidos ali. Embora os moldes da adoração no Novo Testamento seja um pouco diferente, a gente tem algumas continuidades, mas algumas coisas mudaram, é claro. Eles nos mostram ali quais são os princípios que estão inseridos aqui nessa orientação. O texto de Neemias, capítulos 11 e 12, nos ajuda bastante a entender, especialmente a partir do capítulo 12, verso 27 a 47. A gente vai ler exatamente do verso 27 a 47 daqui a pouquinho. Mas vamos começar aqui do verso 11, que diz assim, para a gente pegar o contexto agora aqui para fechar, antes de ler o texto, tá? A gente vai ler capítulo 12, verso 27 a 47. Mas antes, capítulo 11, verso 1 diz assim, os líderes do povo passaram, estão já se organizando aqui, né? Passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a santa cidade, e as outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Verso 2, o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Verso 3, alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Até aqui somente. Então, o que acontece aqui? Embora o templo já tivesse construído, os muros já estivessem finalizados, lembra? 52 dias fizeram os muros. Jerusalém não era um lugar ainda muito seguro para morar. A capital não era um lugar assim, ainda estava despovoado. Então não era um lugar assim muito bom para viver naquele momento ainda. Tinham acabado de finalizar o muro. As pessoas moravam mais no interior, onde já tinha a sua rocinha. Então ali não era ainda o melhor lugar, era mais arriscado. As invasões eram onde? Na capital. Então não era. Mas as decisões eram tomadas ali, de modo que os líderes falaram assim, a gente vai morar aqui agora. Já está pronto, precisamos ficar aqui agora. O templo já está aqui. Automaticamente, sacerdotes, líderes civis, eclesiásticos, vamos ficar aqui. O templo está aqui, a nossa adoração está aqui. O negócio era tão difícil, que o pessoal falou assim, é o seguinte, pelo menos 10% do povo tem que ficar em Jerusalém. 1 a cada 10. 10% tem que ficar aqui em Jerusalém. E o negócio estava tão difícil que o pessoal falou, vamos fazer sorteio. Tem que fazer sorteio, porque não era todo mundo que queria. Mas em meio a esse sorteio de 10% da população que deveria morar em Jerusalém, alguns se apresentaram voluntariamente. Tem gente que falou assim, não, olha, eu entendo que é importante. E eu vou pegar minha família que está lá, a gente já tem nossa terrinha, e eu vou vir para cá. Eu entendo que é importante estar aqui. Eu venho para cá. Quando começou a aparecer voluntário, o pessoal fazia o quê? Deus te abençoe. Olha, Deus te abençoe. Abençoaram o pessoal. Deus abençoe. Pode ficar vocês aí, porque Deus abençoe. Foram abençoados, pode ficar. Alguns se apresentavam voluntariamente, não esperou sorteio, se dispuseram a ficar, percebendo que era importante. Existiam líderes e tinha que ter gente também para executar.
Aí depois disso aparece uma lista grande. Os irmãos podem ler para aprender um pouco de nomes hebraicos aí, inclusive. Difícil de ler, né, Isolda? Mas tem um bocado de nome que os irmãos podem ler depois. Tem uma relação. E isso, de certa maneira, funciona como reconhecimento público da cidadania desses homens, né? Um reconhecimento que eles, por entenderem o dever que tinham com a aliança, falaram assim, olha, voluntariamente eu vou. Pessoas que largaram suas terras, se arriscavam num lugar ainda que não estava muito povoado, tinha mais risco. Matthew Henry diz assim, a lista serve para honrar nominalmente os pioneiros. Alguém lembra dos pioneiros da PIB Lobato? Importante ter essa relação de nomes para honrar. Matthew Henry diz que aqui é uma lista para honrar nominalmente esses pioneiros. Que coisa maravilhosa! Ficou registrada na palavra do Senhor. A lista não tem todos os nomes, claro que não. Mas diz quem veio de Judá, de Benjamim, para ajudar, sendo sacerdotes, levitas, porteiros e outros, muitos outros que prestavam serviço no templo. Depois o capítulo 12 traz uma outra lista, não é a mesma lista do capítulo 11, mas o capítulo 12 começa trazendo uma outra lista, que são pessoas que se dispuseram a voltar para Jerusalém da Babilônia. Diz aí que voltaram com Zorobabel. Os irmãos sabem, eu já falei aqui, muitos que foram para o cativeiro babilônico não voltaram. Começou a desenvolver a sua vida, casou, começou a montar negócio, já estava um bocado de alvará para receber. Já estava lá, falou assim, eu vou ficar aqui mesmo, não vou voltar não, vou ficar por aqui, já estou satisfeito. E não voltaram. Mas existe uma lista que fala das pessoas que voltaram, abandonaram, só 70 anos, abandonaram o que estava lá, aqui não é minha terra, Babilônia não é meu lugar, e retornam para Jerusalém. E finalmente, a partir de Neemias 12, verso 27, eles fazem aquilo para o qual eles foram chamados. Os irmãos lembram? A obra de Neemias não era um muro. É claro que o muro foi um instrumento, mas eles, a partir desse verso 27, eles fazem aquilo para o qual eles foram chamados. Tudo até agora é para este momento. Aqui eles atingem o grande objetivo deles. Nunca foram apenas muros. A intenção, o objetivo era de adoração ao Senhor. Culto público. Aqui eles estavam juntos como um só homem, no templo, numa cidade murada, cultuando publicamente ao Senhor Todo-Poderoso. Esse aqui era o objetivo daquele povo. Sempre foi. Os muros eram para isso. Aqui é o ápice da história desse povo. O privilégio de adorar publicamente o Senhor. Que grande privilégio, poder adorar publicamente o Senhor. E agora nós vamos ver os versículos. Verso 27 a 47 do capítulo 12 diz assim: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas, olha a organização deles, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrar a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, ainda não moravam em Jerusalém. Foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois estes cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo e as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi,
na subida para o muro e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto, ou seja, para a esquerda. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do peixe, a torre de Hananeel e a torre de dos 100, indo até a porta das ovelhas. Junto à porta da guarda, paramos. Os dois coros, encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias, com suas trombetas, além de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías, que era Lázaro, o nosso Lázaro aqui, que estava no comando dos coros. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos, aqui como os diáconos ficam na frente e levam para a tesouraria. Das lavouras que haviam em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes, para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes nos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente a outros levitas. E os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Percebam, portanto, como eles se organizavam. Como é maravilhoso a gente ver que eles se organizavam para prestar um culto ao Senhor a partir da orientação veterotestamentária, o culto no templo em Jerusalém. Verso 27, os levitas são procurados para cantarem ações de graça. Verso 28 e 29 diz de onde foram trazidos os cantores. Verso 30 diz que todos foram purificados, porque precisavam ser purificados, inclusive os muros. Verso 31, todos cantavam em cima do muro. Pensa no tamanho desse muro. Um coral em cima do muro, com instrumentos, cantando, louvando, dando graças a Deus. Verso 40 diz que eles chegam ao templo, depois de descer do muro. Verso 43 diz que eles estavam contentes, ofereceram sacrifícios. Bode, ovelha. Deus enchera de grande alegria. As pessoas podiam ouvir a alegria do lado de fora. Verso 44 diz que eles entregam os dízimos. 44 ainda fala que os sacerdotes e os levitas ministravam e o povo estava satisfeito com a ministração. Verso 47 diz que todos os trabalhadores que serviam no templo eram sustentados pelo povo. Para o Senhor apenas o melhor. Aqui, portanto, está uma descrição do culto no Antigo Testamento. É claro que existe uma diferença para o Novo Testamento, mas o princípio continua os mesmos. O princípio continua o mesmo. O culto público, meus irmãos, é a demonstração visual da unidade da igreja. É no culto público que as pessoas podem ver que essa igreja tem unidade, que essa igreja comunga. O culto demonstra daquilo que nós nos deleitamos. O culto mostra aquilo que nós temos prazer. O culto público aponta para o que amamos. O culto público apresenta a nossa identidade. O culto público diz, nós pertencemos ao Senhor, nos reunimos aqui para louvor e adoração do Senhor. O culto público é para isso. Aqueles homens nunca pensaram só nos muros. Os muros eram para isso, culto público, de adoração e louvor ao Senhor. Esse lugar, esse templo pertence ao Senhor. E hoje, da mesma forma, nossas vidas pertencem ao Senhor.
O culto não é uma obrigação, portanto, apenas. É muito mais do que isso. O culto é um privilégio. Poder se reunir como igreja é um privilégio, não é uma obrigação. E eu tenho a impressão que nós ainda não entendemos o que significa culto de verdade. Eu tenho a impressão que a gente ainda não compreende a fundo o que significa o privilégio de poder cultuar ao Senhor. Algumas pessoas só aprendem quando não podem mais. Certamente que alguns países estranhariam essa quantidade de lugares vazios. Alguns países estranhariam. Como? Sabendo que tem um lugar com todo o conforto, com toda a segurança que eu posso cultuar o Senhor, como? Alguns países estranhariam. Primeiramente, é duro dizer isso, mas o culto não é para todos. É duro dizer isso, mas não é para todos. É somente para aqueles que pertencem ao Senhor. Para aqueles que não pertencem ao Senhor, não passa de uma presença, mas não é culto. Lembra que houve uma divisão aqui, entre esse povo? A gente vai assumir um compromisso, nós vamos assinar um acordo. Quem assinou o acordo? Somente aqueles que amam a lei do Senhor. Não é para todos o acordo, somente para aqueles que amam a lei do Senhor. Para quem não ama, quer ficar com os outros povos, pode ficar. É uma pena, mas o culto não é para todos. Essa é a verdade, meus irmãos. O culto é somente para aqueles que amam verdadeiramente o Senhor. Pode ser um lugar para passar o tempo, pode ser isso tudo. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Para cultuar verdadeiramente a Deus, precisa ser fruto de lábios que confessem o nome do Senhor. Ele é o meu Senhor. De modo que se não tiver confissão de pecado, se não tiver confissão do senhorio do Senhor, não pode cultuar o Senhor. Pode se reunir, mas cultuar não pode. É fruto de lábios que confessam verdadeiramente: a minha vida pertence a Deus. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui não é só crer, é crer e obedecer. Crer por crer, muita gente crê. Cultuar ao Senhor só pode aqueles que creem e obedecem ao Senhor. A segunda coisa é que o culto não é de qualquer jeito, devemos ter reverência no culto. Reverência e temor. Aliás, aquele povo tinha tanta reverência, que colocaram o seu nome no papel. Eu estou comprometido. Pode trazer o documento que eu assino. Pode trazer o documento que eu quero fazer o meu pacto assinado. Aliás, nós não podemos esquecer que nós também temos, né? Está impresso já? Está disponível? Pode pegar com o Nai quem quiser e com o Ramon. Nós temos um pacto também. Se você quiser, você pode até assinar hoje, ó. A gente não assinou, né? A gente recita. Mas temos um pacto. Eu falei aqui na semana passada, se não me engano. Está impresso para quem quiser. Esse povo entendia a reverência, a importância. Hebreus 12:28-29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Não se adora a Deus de qualquer maneira. De maneira aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não se adora a Deus de qualquer forma. É de maneira aceitável, com reverência e temor. Aliás, aqui eu preciso fazer um registro. Nós deveríamos aprender um pouco mais com os católicos. Eles não estão na verdade, mas a reverência deles deveria ser copiada. Deveria ser copiada. A reverência que eles têm deveria ser copiada. O crente não bebe água a semana toda, mas na hora do culto é água até dizer chega. Falta de reverência. No filme, no cinema não levanta. Falta de reverência. Falta de reverência. Se tiver com uma causa na justiça, está marcada para 1h e chega meio-dia. Porque se perder, se não tiver, perde por revelia, né? Se não tiver, não é assim, doutor? Marcado 1h, não está, perdeu por revelia. É 1h, chega meio-dia. O culto é na hora que der. Falta de reverência. Falta de reverência. Acho bonito. Pessoa que... Isso eu estou falando para mim, tá?
Pessoa que chega antes, inclusive, para se preparar para o louvor e a adoração do Senhor. Chega antes, ora. Não pode, não tem roupa, não tem cabelo certo. Isso é falta de reverência. A gente precisa falar o que é. Ou desaprendemos. Isso é falta de reverência. A gente não chega assim no departamento, numa repartição pública. Não chega. Falta de reverência. Isso não é um culto aceitável. Isso é um culto de quem não tem temor. Isso é um culto de quem não tem temor. Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, Moisés, eu falei agora na EBD, Moisés tinha intimidade com Deus, não? Um bocadinho, né? Moisés tinha, não tinha? Um bocadinho de intimidade com o Senhor. Lembra do episódio do Monte Sinai? Hebreus nos revela algo que Moisés não fala. Hebreus nos revela algo interessante. Aí você fala, como é bom. É humano, né? É humano. Hebreus 12 diz que Moisés, ele ficou olha, Hebreus 12 diz assim, 21, o espetáculo era tão terrível, o Monte Sinai fumegando, pegando fogo, o espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Moisés, estou apavorado e trêmulo. É assim que a gente deve se colocar diante do Senhor quando está em culto. Tremendo diante do Senhor, temível que é. É assim que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Moisés estava, estou apavorado e trêmulo. Você passar aqui, eu falo por mim, passar aqui, descer aqui, e tiver dois malandros ali com um FAL, com uma metralhadora, uma 12 na mão ali, um 38, já não tem mais perna. Alguém vai ter que me carregar. Mas diante do Senhor a gente quer de qualquer jeito. Tem gente que pode ver o chefe que tem medo. Pode ver a polícia que tem medo. Mas diante do Senhor é de qualquer jeito. Deus não se louva, não se adora, não se cultua de qualquer maneira. Tem que ser aceitável, com reverência e temor. O outro princípio deve ser edificante. Olha o verso 44. O verso 44 diz que, vou voltar aqui para o 12. Naquela ocasião foram designados alguns encarregadores dos depósitos onde se recebiam contribuições gerais, primeiro frutos e dízimos das lavouras que haviam tornado cidades, que deveriam trazer para o depósito porções da lei, sacrifícios levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes, os levitas que ministravam no templo. Tem que ser edificante. O povo aqui não está satisfeito com o sacerdote, com o levita. Estou satisfeito com o pastor. Não. Isso aqui não significa que o levita, o sacerdote, faz de acordo com o que agrada o freguês. Significa que é edificante porque ele se volta para a palavra. O povo se satisfaz na medida que a palavra é pregada. A edificação não vem, portanto, do homem, vem da palavra. Satisfeito porque foi edificante. Edificante porque vem da palavra. 1 Coríntios 14, 26, assim, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, tem um salmo, e tem um ensino, e tem revelação, uma fala em línguas, e um tem interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja. 3, 4, 5 falando em línguas não edifica ninguém em nada, porque ninguém entende nada. Tem que ser edificante. Você é uma pessoa edificante. Se falarem de você, vão falar que você é uma pessoa que edifica, ou uma pessoa chata que nada contribui. Tem que ser edificante. Culto público tem que ter edificação. Edificação não vem da pessoa, vem da palavra. Outro princípio que a gente vê aqui, o culto a Deus tem que ter decência e ordem. Não é que pode, tem que ter. Aquele povo se comprometeu, se organizou. Vamos organizar. Para cultuar melhor, vamos organizar. Até onde ia morar, eles determinaram, você vai morar aqui, 10% tem que morar aqui. Os outros ficam aqui ao redor de Jerusalém, continuam plantando, mas quando for louvar, tem que vir aqui para a cidade. Até isso a organização. E o texto clássico, 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem que ter ordem, não é? Tem que ter ordem.
Vai passando o tempo, a gente vê culto sem ordem nenhuma. Tem ordem nenhuma, tem que ter ordem. Agora, tudo isso que eu falei até agora, tem que ser recheado, ou deve ser recheado, hidratado, de alegria. Olha que coisa, de alegria. Eu já disse isso aqui algumas vezes, tem gente que confunde seriedade com sisudez. Você deve ser sério, mas você também deve ser alegre. Sisudo, sisuda é uma coisa. O tempo todo. O tempo todo. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Seriedade é você cumprir, respeitar. Isso é seriedade. Cumprir com as suas obrigações. Meditar na palavra. Agora, devemos fazer tudo isso de maneira alegre. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Olha o verso 43, gente. E naquele dia, olha, contente, vem de alegria. É a mesma raiz, tá? É a mesma raiz. Contente. Como estavam, ofereceram grande sacrifício. Sabe como é que é esse grande sacrifício aqui, gente? É cortando pescoço de boi, viu? É cortando ovelha. Não é bonito de ver, não, tá? Prestando grande sacrifício. Estavam contentes. Oferecendo grande sacrifício, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram. E os sons da alegria, mais uma vez, de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Que alegria desse povo, não? Não tinha povo sisudo, não. Cara fechada. Aliás, Efésios 5, 19 e 20 diz assim: encoraja a comunidade a entoar salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. Filipenses 4,4 diz assim, uma ordem direta de Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente diz, alegrem-se, sejam sérios, mas alegrem-se. É assim com você? O texto está dizendo o seguinte, olha, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Eu não sei o que é longe, nem sei o que são sons aqui. Mas vamos botar longe aqui, a avenida aqui, é um longe, né? Eu não sei qual o som, se é uns aleluias, se é um glórias, eu não sei qual o som. Mas o povo passava e falava assim, rapaz, esse povo está alegre. O pessoal passava, rapaz, esse povo, era perceber, esse povo está alegre demais. Não tinha ninguém com cara sisuda, todo mundo alegre. Mas totalmente sérios, cumprindo aquilo que eles tinham acordado, assinado, mas alegres. É assim com você? Sua alegria é perceptível? É assim com você? Sua alegria, as pessoas conseguem perceber a sua alegria de adorar o Senhor? Especialmente aqui na igreja. Sua alegria pode ser vista na igreja? Quando o irmão passa por você, ele percebe a sua alegria? Ou ele dá de cara com a sisudez? Ele percebe a alegria? Ou você gosta de parecer sério através da sisudez? Sério é uma coisa, alegria é outra. Sisudez é uma coisa, sério é outra. Às vezes, para parecer sério, a gente faz cara de sisudo, né? Para parecer sério. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso tem nome. O nome disso é hipocrisia. Mas parece aqueles citados em Lucas. Lucas 7. Lucas 7, 31. Esse texto de Lucas 7, 31 mostra muito da gente. A Bíblia aponta para a gente, viu, meus irmãos? Não aponta para o lado, não. Fale da gente. Lucas 7, né? Eu falei Lucas 7. Olha que texto interessante de Lucas 7. É bom a gente ver Jesus falando. A que posso, pois... 7,31, falei? 31, o verso não? 31. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas com as outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. A gente contou uma piada, você não riu. Cantamos um lamento, mas você não chorou. Nunca está satisfeito. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês disseram, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não está satisfeito com nada.
Tudo está ruim. Nunca está bom. Não tem alegria. Não tem alegria no servir. Não tem alegria no adorar. Tudo está ruim. Sabe, meus irmãos, nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Essa é a verdade. Nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Nós todos não somos dignos de estar aqui nessa reunião. Nós não somos dignos de estar nesta assembleia. Nenhum de nós. Nós somos tão sujos, tão sujos, tão sujos, para entrar na presença do Senhor, alguém tem que morrer. Tão sujo que a gente é. Nosso pecado é tão grande, que sangue precisa ser derramado para entrarmos na presença desse Deus Santíssimo. No Antigo Testamento era assim, para se apresentar diante do Senhor. Tinham que matar um animal, sangue deveria ser derramado. Tão sujo que nós somos, indignos, para nós nos apresentarmos, tem que morrer, tem que derramar sangue. Verso 43 aqui diz, grandes sacrifícios, muitos sacrifícios, sangue derramado. Agora vejam, Deus está nesse lugar, porque o Senhor habita em nós através do seu Espírito. De modo que hoje nós estamos na presença do Senhor. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado. O Cordeiro se sacrificou em nosso lugar. E esse sangue foi derramado por amor a nós, para que nós pudéssemos cultuar ao Senhor. É graças a esse sangue, revestidos, lavados por esse sangue, que nós podemos nos apresentar diante de Deus nesse momento. Como, meu Deus, como um crente em Cristo Jesus não tem prazer, não tem anseio, não sente falta de se reunir para louvar e adorar o Senhor? Como um crente em Cristo Jesus não dá tudo para ter um momento de culto ao Senhor? Como um crente em Cristo Jesus não compreende que esse sangue derramado foi para que pudéssemos cultuar a Deus na presença do Senhor? E fazem pouco desse momento? Como pode fazer pouco desse momento? Como podem não valorizar aquilo que foi conquistado por sangue? Como pode botar uma cara feia ainda para cultuar o Senhor? Vem obrigado. De cara feia, não tem alegria. Não louva, não dizima. Não serve. Absolutamente nada. É um lugar sentado num banco, mas não faz nada. Como pode? Nós não somos dignos desse Senhor. O sangue dele foi derramado por mim, por você, pecadores sujos. Nós não temos condições de aparecer diante do Senhor se não fosse o sangue do Cordeiro. A gente era fulminado. Como pode fazer pouco de um momento tão precioso para a vida de um crente? Não é para nós, não é para nós, mas foi conquistado para nós. Eu não entendo crentes de longa data que não compreende isso, é porque não entendeu nada, é zombar do sacrifício do Senhor. Olha, é o mesmo que esbofetear a cara do Senhor Jesus. Fazer pouco. Eu não ligo para esse sacrifício, é fazer pouco. É o mesmo que esbofetear a cara do Senhor Jesus. Como fizeram os soldados romanos. Eles fizeram isso. É o mesmo, é fazer pouco. O culto não começa quando a gente chega. Aliás, o culto nunca cessa. O culto a Deus nunca cessa. O culto começa antes de chegarmos para nós, mas ele nunca cessa. A gente deve vir já em espírito, claro que sim, já em espírito de culto. Mas a verdade, como eu disse, é que o culto nunca cessa. Os anjos cultuam continuamente ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. De modo que quando nós nos reunimos em culto público ao Senhor, momento solene de louvor e adoração ao Senhor, nós nos juntamos aos anjos para cultuar a Deus. Nossas vozes se juntam para falar, Senhor, Tu és santo e o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Quando nós cultuamos publicamente, estamos juntando nossas vozes com os anjos em adoração a esse Deus tão bondoso, tão misericordioso. Nada
Absolutamente nada deve tomar esse lugar, nada deve tomar o tempo desse lugar, nada. Não tem família, não tem dinheiro, não tem futebol, não tem trabalho, absolutamente nada. Deve ser com unidade, deve ser com união, mas deve ser para louvor e adoração do Senhor. Eu quero terminar com uma pergunta, para reflexão pessoal e oração final. Você tem cultuado verdadeiramente o Senhor? O seu culto é um culto digno ao Senhor? Ou você tem debochado do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus? Você de fato valoriza o culto ao Senhor alegremente, com decência, com ordem, um culto edificante? Você edifica a sua igreja com reverência, com temor? Esse culto é para apenas aqueles que fazem parte dessa aliança. Oremos.